dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Gabriel. Um grande abraço para vocês que o Adilson está mandando. Talvez segunda-feira, se Deus quiser, ele já estará conosco. Amanhã ele vai fazer mais um procedimento, coisa leve, e continuo pedindo orações por ele, né, pelo nosso amigo, orações pelo Bolsonaro, orações por nós mesmos, pelo Brasil. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, extremamente complicado. É uma situação, ó, que não dá, ninguém consegue entender. Um estrangeiro não acredita se a gente contar, ou quando se conta o que acontece aqui no Brasil. Não tem, as pessoas acham que é exagero, que é mimimi, sei lá o quê. Eu só sei que nem nós entendemos. Nem nós. E o que eu venho mais uma vez aqui com vocês, com todo amor, com todo carinho, pedir tranquilidade. Porque é um momento agora, nós estamos no olho do furacão. A gente está assim e não sabe para que lado, quando é que vai parar, se vai parar, onde vai parar, nós não sabemos. Ninguém tem a menor ideia. Uma coisa nós temos certeza: Deus não nos abandonou e colocou o Trump na nossa vida na hora certa, porque ele já foi presidente, já deixou de ser presidente, voltou a ser novamente. Aconteceu com ele exatamente tudo que aconteceu com o Bolsonaro. Então ele hoje já aprendeu a lição de casa, hoje ele sabe de quem ele precisa se defender, de que forma ele precisa se defender e quem ele precisa ajudar para que no futuro bem próximo ele também receba esse tipo de ajuda. E nisso nós incluímos. Por quê? Só porque ele gosta do Bolsonaro? Porque ele é admirador, que ele é fã da família Bolsonaro? Não é só por isso. Não é. Porque ele gosta, lá do senso, de todos os brasileiros. Muito embora o país Brasil esteja hoje declarando guerra aos Estados Unidos. O descondenado, cachaceiro, ele deve ter, com certeza, que burro ele não é. Podem achá-lo burro, mas não é. Ele sabe, ele é um comunista safado, instruído para cumprir determinado programa, e ele está fazendo isso. Entendam? Nós somos apenas instrumentos. Nós somos os idiotas, os escravos, que trabalhamos para render renda para o país, não, criar renda para o país e para pagar impostos. Impostos esses que entram direto pelo ralo da corrupção. O presidente, o desgovernante, o cachaceiro, é um dos maiores criminosos do mundo. Ele já proporcionou no passado um escândalo que nunca nenhum presidente numa história da humanidade tinha feito. E alguns que fizeram, como países como o Japão, por exemplo, foram condenados à morte. Em outros países também. E aqui no Brasil, cada vez ele fica mais rico. Cada vez ele rouba mais. E cada vez, apesar de sermos mais de 200 milhões de pequenos tiranetes, como disse aquela bruxa velha, a Carmen Lúcia, sem nenhum respeito com a nossa dor, com o nosso sofrimento, de país massacrado, ofendido, escravizado, principalmente pelo judiciário, ela nos chamou de tiranetes. E eles o que são? São tiranos puros, gigantes. O que eles são? Eles são os Golias da nossa vida. Só que nós não temos Davi nenhumzinho. Ou temos alguns recém saindo da casca. Mas não fiquem com raiva só da classe política. Essa é culpada. Não vamos retirar. Mas também nós somos. E como que eu digo isso? Porque isso não aconteceu da noite para o dia. Acredite no que eu estou dizendo, conversem com pessoas que fazem política há mais tempo, conversem com pessoas que conhecem a história,
a nossa e de outros países, e vejam bem, aprendam, escutem. Além de tudo que eu digo aqui, busquem mais informação. Vão lá na internet pesquisar. Vão até para uma velha biblioteca. Aquela que dá os livros assim, que a gente faz assim, vira a página, cheia de letrinha, que se chama livro. Era naquilo que a gente estudava no passado, e durante séculos a humanidade estudou em livros, desde a Babilônia, lá no tempo do rei chamado Hammurabi, já se tinha uma biblioteca de tijolos. Imagina o que era um livro, era um edifício, era um prédio. Mas eles tinham a sua escrita, seu registro histórico, o registro cultural daquele povo. E depois nós passamos por séculos de livros, depois de livros manuscritos, depois veio a imprensa, aí facilitou muito, porque aí já produzia mais livros em menos tempo e mais pessoas eram atingidas. E hoje nós temos isso que dá para a gente chamar mesmo de bênção, porque a internet é como tudo na vida. Até as moedas são assim, o lado positivo e o lado negativo. E a internet tem um lado bom, e se você não é masoquista nem burro, vai procurar o lado bom. O lado ruim também existe, está ali. Existe o lado ruim em cada um de nós, em todas as coisas. Então, não precisa a gente procurar o que é pior. Vamos procurar o que é melhor. Vamos nos instruir para entender a geopolítica desse momento que nós estamos vivendo. Vamos entender interna corporis a política que nós estamos vivendo dentro do país. E vocês precisam entender. Isto não começou agora no terceiro mandato do Cachaceiro, nem no primeiro mandato do Cachaceiro, nem lá atrás, nem no Temer, nem lá no Tancredo, que nem chegou a dirigir o país, mas chegou a ser eleito presidente. Nem, em época nenhuma. Isso aí nunca aconteceu. Então, vocês têm que ver, entender, ter a lucidez para poder trabalhar com isso. Porque nós somos a solução. Não pense que nós somos os coitadinhos. Nós somos as vítimas dessa ditadura, dessa conjuntura que se formou através de décadas. Eu, quando conheci o Cachaceiro, ele era jovem, estava recém começando na política. Mas ele já tinha ali um plano. E por isso que eu fico com pena quando pessoas cultas ou não chamam ele de imbecil, de burro, de ignorante. Não é. Ele é safado, sem caráter, ele é um psicopata, é um cachaceiro, mas ele não é burro. E ele tem um plano histórico, ele tem um compromisso histórico com o comunismo. Isso não é delírio da minha parte. Isso aí não é uma fixação da minha parte. Porque a coisa que eu mais temo nesse mundo é o comunismo. Porque o comunismo é o demônio. O comunismo são as pestes. O comunismo é tudo que é ruim. Vocês vejam, todas as pessoas que estão do lado do comunismo e agindo, elas são do mal. Quantos, dezenas, centenas de políticos nesses últimos 20 anos foram assassinados e eram todos de direita. E quem tirou as suas vidas? Alguém da esquerda. Porque eles não têm Deus no coração. Eles não têm fé, eles não acreditam em nada, eles acreditam em poder. E se para chegar ao poder tiver que arrancar com as mãos o coração da mãe, eles arrancam. Então não pensem que eles vão ter pena de nós. Não vão. Porque lá o Maduro não tem pena dos conterrâneos dele, pessoal, povo dele, sangue dele, DNA dele. Ele não tem pena. Na China, o Mao Tse-tung deixou morrer, matou mais de 400 milhões de pessoas. Para quê? Para ter poder mais tranquilo, para poder o manuseio da situação. E assim aconteceram em todos os outros países. Aconteceu em alguns países da Europa. Na década de 50,
se eu não me engano, aconteceu, a Hungria fez um esforço hercúleo para se livrar do comunismo, morreu gente, tiveram algum tempo de lutas nas ruas, sofriam muito. Eu era criança e acompanhava isso pela revista Cruzeiro e a revista Manchete, que eram daquela época, e eu já sabia ler, aí já estava com 9 anos. Bom, mas então é assim que a banda toca, e vem tocando. Porque ele tem um plano, que é transformar, eu já disse isso e vou repetir, porque vocês têm que entender que isso não começou hoje, nem ontem, nem no ano passado, nem na década passada. Isso já vem há mais de 100 anos no mundo, e aqui no Brasil, mais especificamente, depois de todas as tentativas fracassadas. Então, eles chegaram, ou aquele que vocês chamam de burro, chegou à conclusão: não, isso não vai ser do jeito armado, povo brasileiro não é disso, isso não vai ser, então, portanto, pela violência, mas isso vai ser aos poucos. Nós temos que ir dominando tudo, para daqui a 40 anos, foi a previsão dele, nós estarmos já com tudo concentrado, todo o poder concentrado nas mãos. E isso é o que aconteceu. Queiram vocês acreditar ou não, eu estou falando, porque a minha obrigação, já que eu tenho essa possibilidade de me comunicar com algumas pessoas através dessa live, é a minha obrigação de falar a verdade. Se vocês querem aceitar ou não, aí é outro departamento. É o departamento, é o foro íntimo de cada um de vocês. Eu estou dizendo a realidade. Cada um pode ver, dar N enfoques, daqui, dali, de lá, de cima, de baixo, do lado, mas o que aconteceu, invariavelmente, foi isso. Então, que eles foram, aos passitos, tomando conta, se infiltrando em todos os lugares. Então, nós já há 10, 15, 20 anos, nós já temos o comunismo muito infiltrado na Igreja Católica. Quando a Igreja Católica perderam respeito por ela, ela foi perdendo em massa os seus seguidores. Aí, o que os evangélicos fizeram? Viram que as igrejas estavam fechadas, só abriam no máximo uma vez por semana no domingo, para uma missa, e o povo dava bangu, como se diz na gíria. Então, eles começaram, não é? A maioria, no começo, tenho certeza, bem intencionados, para levar a palavra de Deus a cada pessoa que eles pudessem. Foi assim que o cristianismo começou, lá, há mais de 2000 anos atrás. E lá naquela época, já matavam as pessoas por serem cristãs. E aqui no Brasil, como ainda não estava assim, essa violência toda, ainda não estava. Hoje está. Hoje nós somos dominados pelo crime organizado. E não acho que organizado é ruim de dizer, porque ele é muito bem organizado. É muito mais organizado que nós, povo, o povo do bem. É mais organizado que esse governo podre que está aí. Porque esses aí só fazem roubar, roubar, roubar. E que, para vários, mas sempre entre os deles. E o crime vai progredindo também, do seu jeito, e hoje já nem está tanto pela violência. Hoje é possível até que exista mais violência dentro da política do que dentro da bandidagem. Porque a bandidagem tem suas lideranças, são respeitadas, de vez em quando uns, né, se revoltam, ou é morto, ou é afastado, enfim. Mas isso é um fator normal em qualquer segmento da vida. Vocês sabem disso. Então, eles se infiltraram nas igrejas, depois que eles tinham tomado conta da Igreja Católica, com as pastorais disso, pastoral daquilo, pastoral daquele outro, e pastoral da terra. E aí, depois que eles estavam tudo isso aí já... Então, eles... Não, aí parei um pouquinho, tem outra banda aí do cristianismo que está crescendo, porque eles são ateus. Eles combatem o cristianismo. Eles combatem os cristãos. Hoje, dia 9, eu acho que é hoje, 9 de outubro de 2025, tem gente sendo assassinada em países da África, em países da Ásia, por serem cristãos. Hoje.
Isso, isso é realidade. Então, vocês até vejam que nós não estamos assim, ó, entre os piores, como é que se diz, piores colocados. Porque tem gente que está sendo assassinada agora. É com paredão, é sem paredão, é fazendo covas e mandando que eles mandam as pessoas fazer para atirar, ou então chegam atirando e dizimam uma aldeia inteira na África. É assim que a coisa está acontecendo. Não fechem os olhos, não queiram ver, não se façam de cegos, de surdos, e também não se façam de mudos. O que vocês aprenderem, vocês têm que conversar com seu parente, com seu filho, sei lá com quem. Os filhos hoje quase tudo é comunista. Mas tentem passar esse conhecimento para que a gente possa se defender. Nós precisamos todos em bloco. As pessoas de bem, Deus, pátria, família, justiça e liberdade, nós temos que estar unidos. Porque senão nós seremos derrotados miseravelmente. Essa é a nossa defesa mais legítima. É o conhecimento e a nossa união. Nós temos que ter agora todos o mesmo objetivo: livrar o Brasil do comunismo. Livrar. E terá que ser, se Deus quiser, e há de ser, através do voto. Porque nós estamos recebendo ajuda. Ah, mas que ajuda é essa que a gente não vê? Está acontecendo. Ui, cadê o relógio? Está na hora do Alexandre. Eu me empolgo e me esqueço. Meus amores, agora o Gabriel vai trazer para a nossa audiência pouco, não, muito conhecimento, muita sabedoria, porque esse homem é vivido, já viveu em muitos lugares difíceis do mundo, em várias etapas, em guerras, revoluções, um jornalista de verdade, comprometido com a verdade. Então, vale a pena ouvir. Então, Gabriel, chama o Alexandre, tá? Para a gente continuar de novo daqui a um pouquinho. E o Alexandre, juntamente com ele, depois dele, os comerciais. E depois a Juscelinha, para encerrar o segundo bloco. Bom dia. O Departamento de Estado ligou ontem para o Itamaraty com convite do secretário de Estado Marco Rubio, que é o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, para que o ministro de Relações Exteriores de Direito do Brasil, Mauro Vieira, vá a Washington para um encontro sobre as tarifas, né, a sobretaxa. Como o Trump já deixou bem claro, a base da negociação vai ser a necessidade de o Brasil reabilitar a liberdade de expressão e o Estado de Direito. Porque os americanos sabem que perdemos isso com atuações do Supremo e omissões do presidente da República, que jurou perante o Congresso Nacional defender a Constituição. Parece que há uma ligação assim dos presidentes de poder para que tudo seja mantido, para que não venha de novo nenhum governo maluco a cortar as benesses, os privilégios, né? a doce vida do mundo estatal. Bom, estou dizendo isso porque a carga de impostos é insuportável e eu vejo a mídia, que deveria servir à sua audiência, mas serve ao que a sustenta com propagandas desnecessárias, né? A mídia chama mais imposto o equilíbrio fiscal. Quando há déficit, não diz que é déficit, diz que é um evento de desequilíbrio. E só fala em arrecadação, não fala em cobrança de mais imposto. Que os deputados
representando condignamente os seus mandantes, pagadores de impostos e oprimidos pelos impostos, derrubaram essa última tentativa de cobrar mais 17 bilhões do pagador de impostos. Gente, ontem, entre Putin e o presidente do Azerbaijão. E Putin revelou que, ao pedir desculpas, que foi a defesa aérea russa que derrubou o avião da empresa aérea do Cazaquistão, do Azerbaijão, a Azerbaijan Airlines, matando 38 pessoas, e que foi a defesa antiaérea russa que abateu o avião. Não exatamente abateu diretamente, mas com 2 mísseis que foram explodidos no flanco do avião, do lado, a 10 metros do avião, tanto que o piloto disse que tinha havido uma colisão com uma revoada de pássaros, porque o míssil foi destruído, foi uma autodestruição do míssil para que não caísse em algum lugar do território russo, né? Mas atingiu o avião. Os estilhaços, né? Foi como explodir uma granada próxima. Os estilhaços perfuraram a fuselagem, o avião tentou ainda um pouso, mas não deu e morreram 38 pessoas. Parece que teve muito sobrevivente. E Putin pediu desculpas e disse que vai indenizar as famílias e a companhia aérea. Os mísseis teriam sido disparados, segundo Putin, porque havia a suspeita de presença de drones da Ucrânia. Agora, falando em drone, eu fico preocupado com essas coisas chinesas. Estava lá numa cidade que é famosa por fazer demonstrações de fogos de artifício, aqueles desenhos no ar que fazem com drones, Liuyang, né? E aí começou a pegar fogo nos drones, milhares de drones que estavam fazendo desenhos maravilhosos no céu. E caíram sobre o povo que estava lá embaixo assistindo. Não tem registro de morte, mas a gente não fica sabendo se queimou alguém, né? Provocou alguns incêndios, pequenos incêndios que foram logo apagados, mas foi como se fosse uma chuva de meteoro caindo sobre o povo que estava lá. Então, a China tem feito maravilhas, né? Aquela ponte maravilhosa, aeroportos com a maior rapidez, mas às vezes dá errado. Foi uma sucessão de destruição dos drones pelo fogo, como se tivesse dado um circuito neles. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli. Junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just
million years yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wondering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Estamos aqui novamente para continuarmos falando sobre esse assunto que é do interesse de todos e que nós temos que enfocá-lo, falar nele todos os dias, das mais diferentes formas, até que se torne palatável, até que se torne acessível ao entendimento de todos. Porque nós, se não nos unirmos agora, estamos ferrados. E quando eu digo nós, são as pessoas de bem. E até nisso vocês têm que estar muito espertos. Ó, olho! Porque tem muito sem vergonha safado de todos os partidos que estavam no Centrão, estavam votando com o cachaceiro até agora. Como o ano que vem tem eleição, aí eles estão aqui. Eu sou da direita, sou bolsonarista. Não são. Já pedi para vocês, analisem o partido. Todo partido que esteve no Centrão não é bolsonarista. Não é. Porque se fosse bolsonarista, teria saído daquele partido para ir para outro que não estivesse no Centrão. O Centrão é o fosso da imundície. É uma cisterna daquelas podres. E eles saem dali, tipo aqueles dos filmes, aqueles zumbis, eles saem dali, daquela podridão, tomam um banho, botam uma roupinha, um cheirinho, e se vão à luta, e vão à tua casa. Então lá na zona do Agrião, acho que eu ouvi essa expressão no futebol, mas não é do Agrião, é na zona, lá na região do agro, aí eles chegam todos bonzinhos, todo mundo é amigo do agro, eles só querem ajudar, e, no entanto, eles já ficaram até agora, junto com o cachaceiro que odeia o agro, porque para ele nunca vai faltar comida, entendam isso. O agro produz alimentação não só para nós, o agro nosso aqui gaúcho, mas para o Rio Grande do Sul, o agro brasileiro para todo o Brasil, e nós alimentamos o mundo também. Mas eles sempre estarão em algum lugar do mundo onde terá boa comida, cara, mas não tem importância, porque eles são muito ricos, eles roubaram de nós. Nós é que estaremos na fome e no risco de correr aquilo que eu falo sempre para vocês, Holodomor, que houve, os comunistas fizeram na Europa, lá no começo da década do século de 1900, ou mais ou menos em 1913 a 23, onde morreram de fome mais pessoas do que no Holocausto Judeu, que a gente já acha o horror dos horrores, a consagração, porque é o que nós conhecemos. Isso tem em muitos livros, e a gente pode ver em muitos filmes, e a televisão, enfim, ninguém, e foi mais recente, né? Foi 45, terminou, então a gente está mais próximo. Eu muito mais ainda, né? Porque nasci em 45, eu ainda nasci no fervo da coisa, bem no fervo. Bom, mas vocês sabem que isso aí tudo nós poderemos e corremos o risco de passar se não ficarmos atentos, se não ficarmos alertas, despertos e de pararmos de bancar imbecis, pararmos de bancar burros, ignorantes, indiferentes. Porque durante esses 40 anos que vocês sacudiram os ombros e disseram, eu não gosto de política, política é coisa de ladrão,
Não me meto em política. Aqui em casa não se fala em política. De religião e política não se discute? Você discute sim. Como que não? É preciso. Claro que eu não vou obrigar ninguém a seguir uma religião. Mas se tiver gente disposta a falar sobre a religião, uns contra, a favor, ou muito antes pelo contrário, e eu estiver perto, eu participo. Por que não discutir? Eu não posso discutir a palavra de Cristo. Só isso. Agora, o que é dito na religião, através dos homens, das pessoas que viveram em todos os séculos e ainda vivem e falam e escrevem, e hoje tem outros nomes, já foram chamados de outras coisas lá no passado, até de profetas. Hoje são doutores. Hoje a teologia, qualquer um tira a teologia. Ah, não, mas isso não pode discutir comigo porque eu fiz curso de teologia. Claro que posso. Posso sim. Qualquer um pode. Pode até ter errado. Pode entrar numa discussão para teimar. Pode. E política, vocês têm que discutir política. Né? Não tem essa. Não, a Jussara não pede para vocês se filiarem em A ou B partido, porque todos são ruins. Todos. Em todos eles tem muito mais gente ruim do que gente boa. Cabe a cada um de nós pegar dentro dos partidos que são um pouquinho melhores. Vou citar 2 exemplos. O PL e o Republicanos. Para ficar em Salvador, porque também o resto é o resto. Então, o que nós temos que fazer? Ah, mas se é do PL é bom. Gente do PL que não presta. Ontem eu disse para vocês, um deputado federal deu 5 milhões para ajudar essa cooperativa que é a mais envolvida, que é a do irmão do cachaceiro, do Frei não sei o quê. 5 milhões. 5 que não saíram do bolso do cachaceiro, que não saíram do bolso de nenhum deputado, de nenhum senador, e de ninguém, do muito menos lá do Supremo. São 5 milhões dos nossos impostos. E caiu ali. Gente, os homens estão vasculhando, estão revirando as entranhas desse imbróglio todo do roubo dos aposentados. E tá pululando de gente que a gente nem imaginava. Que até então alguns eram considerados políticos sérios, agora estão lá envolvidos, estão de sérios e não tem nada. Então vocês têm que pegar dentro de um partido que vocês têm preferência, até porque é um partido que também apoia o Bolsonaro. Então vocês aí escolham entre eles um que seja bom, porque tem. E uma novidade para vocês, porque eu venho olhando isso, estudando isso há anos. Os melhores costumam não se eleger. Porque o povo tem dedo podre para escolher mal o candidato. Agora, que eu acredito que a mão de Deus está interferindo, porque estão aparecendo criaturas jovens, políticos no Brasil agora, que só pode ser coisa de Deus. Então, nós estamos tendo essa ajuda. O Trump está nos ajudando. Como eu disse para vocês, ele está desfazendo o que a esquerda americana fez aqui no Brasil. Poluiu, encheu, derramou bilhões de dólares. Olha, é dinheiro que não acaba. Para que a gente fosse comunizado. Para que nos tornássemos comunistas. E assim como eu dizia lá no início, eles se infiltraram nas igrejas, nas universidades, tudo abaixo de dinheiro. Os professores, a maioria hoje, é de esquerda, pode ver no seu município. A maioria. Quase analfabetos, mas professores e comunistas. Façam-se, deem esse trabalho. Vamos, né? Diversificar um pouquinho o que vocês fazem. Ah, mas eu trabalho muito. Mas vai trabalhar mais um pouco pelo teu país. Faço isso que eu estou fazendo, faço isso há mais de 50 anos e não me arrependo e sou criticada. Como é que tu está na política e não está rica? Eu não entrei na política para enriquecer, eu entrei para praticar a política. O que eu ganhei foi meu salário e não dava para ficar rico. E um salário de vereador não enriquece ninguém. Nem um salário de deputado e nem um salário melhora a vida. Claro que melhora. Dá para comprar um apartamento melhor e tal. Nem o salário de ministro. Facilita para que ele compre à vista uma casa de 12 milhões,
Só que o outro sem vergonha que está saindo agora, tem um apartamento que ele nem pode usar nunca mais na vida dele, não pode vender, não pode alugar, não pode fazer nada. 22 milhões de reais. E o outro dos 12 não é 12 milhões de dólares, são 12 milhões de reais. Nosso dinheiro, porque é um apartamento aqui, comprado aqui no Brasil. Então, esse, com cara, o boca de veludo, né, aquela cara, assim, mas é um sem vergonha. Ele esquece que ele é um togado, ele esquece que ele tinha que ser, ele tinha que ser um guerreiro para defender a Constituição. O que esse monte de estrume faz? Gosta de cantar nos barzinhos, gosta de sambar, gosta dos melhores hotéis, viaja às nossas custas, come o que é do bom e do melhor, viaja só em primeira classe, para nos melhores hotéis, e se for interrogado com educação por um brasileiro, ministro, por favor, ministro, como é que fica o resultado das eleições? Perdeu, mané, não amola. Esse safado, ele no fundo, ele é um covarde. É um covarde, não posso agora ofendê-lo com uma palavra que ofenderia até amigos meus, mas ele não tem hombridade, vamos dizer assim, tá? Não tem coragem. Se alguém der um tapa nele, ele cai chorando no chão. Ele não é capaz de revidar. Não que eu ache isso certo, mas é uma coisa que dois homens podem brigar. E brigar até a morte, às vezes, infelizmente. Mas esse aí, se levar um tapa na cara, cai. E já não levanta mais, já levanta chorando. Agora ele está saindo, agora que ele encheu o rabo de dinheiro, agora que os filhos estão bem, agora que ele está deixando. Agora, pergunte vocês. Faça uma perguntinha fácil. Por que ele está saindo assim, ó, de um paraíso perfeito, onde ele, num país da pobreza, da miséria, ele come todos os dias a melhor comida que se pode comer neste país, ou em qualquer outro. É o que ele come todos os dias. Ele pertence a uma classe de 11 pessoas que tem um funcionário só para empurrar a cadeira para debaixo da bunda deles. E puxar de novo a cadeira quando eles querem levantar. Mas isso nem com rei, nem com rainha acontece. Mas no Supremo acontece. Agora tem uma novidade, que eu não sei maiores detalhes, mas vou trazer para vocês. E também vocês procurem pesquisar e me informem onde é que tem essa informação bem detalhada, porque foi aprovado, eles mesmos aprovaram, mais um funcionário. Pasmem. As mulheres principalmente. Um funcionário daqueles que se chama aqui, na vida normal, aqui no planeta Terra, porque não é, eles não vivem aqui, né? Eles vivem na estratosfera. O marido de aluguel. Eles querem o marido de... Não, mas não é aquilo que vocês estão pensando, é que nem o marido de aluguel que tem por aqui também, aqui na planície. Aquele faz tudo, conserta a torneira, troca a lâmpada, mexe no pneu do carro, sei lá, o que for preciso. O que o marido sabe fazer, que a maioria, hoje a maioria não sabe fazer nada, mas a maioria dos maridos, com até 50 anos por aí, já aprendeu a fazer coisas. Bem, então, não adianta esse mérito aí, não nos cabe entrar agora. Mas eles têm essa pessoa, para atender cada um deles, ganhando milhões, ganhando muito dinheiro. Só para isso. Quer dizer, nós os aposentados, que ganhamos salário mínimo, precisamos mandar consertar uma torneira, é o chuveiro que está estragado, é uma porta que não quer fechar, que está em show por causa da chuva, e sei lá o quê. Qualquer trabalho doméstico, minúsculo, e por mais insignificante que seja, a maioria, eu sou uma imbecil, uma analfabeta para tudo isso. Eu não sei fazer as coisas. Eu preciso que alguém faça para mim. Ou alguém, amigo, faz para mim por amor, de graça, ou eu tenho que pagar. Maioria, todo mundo faz isso. Deixa de comprar mais um pão, mais uma carne mais bonita, mais, né, melhor. Deixa de comprar uma blusinha, vai pagar o funcionário aquele. Mas ainda não. Os ministros,
tem marido de aluguel para resolver qualquer probleminha dentro das humildes e pequenas casas que eles vivem. Humilde e pequena é gozação, né? Vocês estão me entendendo? Pois bem, então essa aí do marido de aluguel é fantástica. Sem contar auxílio lagosta e também entre os deputados e senadores, auxílio paletó, auxílio não sei o quê, não sei o quê. Eu, quando era vereadora, eu não quis aceitar um carro da Câmara para mim, para eu usar, para mim não, eu não sou índio, para eu usar, porque eu achei indigno. Eu estava ganhando um bom salário, salário de vereador, como até hoje, não é mal. Como eu disse, não dá para enriquecer, mas dá para melhorar bastante a vida. E por que eu tinha que ter um carro pago pelo município, pago pelas pessoas que me elegeram, ou que elegeram outros vereadores, pago pelos pagadores de imposto? Não, isso nunca entrou na minha cabeça. Quando eu vi o Bolsonaro fazer isso, 20 anos depois, eu disse, esse é o cara. É maluco que nem eu, porque eu fui considerada maluca naquela época. Entende? Eu nunca viajei com dinheiro da Câmara. Eu viajava, não gostava de congressos de vereadores, porque os congressos de vereadores são uma safadeza. São sempre em lugares paradisíacos, em lugares maravilhosos, lugares de turismo, claro, né? E a maioria não aparece nos debates. Não aparece. Ou passa por lá de manhã, ou quando está terminando o dia eles passam por ali, mas não é o... A gente fica o dia inteiro debatendo, discutindo, sempre tem assuntos. Já temos pautas, já temos agendas, quer dizer, tínhamos, né? Ainda continuam tendo. Mas a maioria vai para a esbórnia. A maioria. E quem não leva a mulher vai para o PUTEDO, direto. Então, Brasília é uma festa. Não tem puta pobre. Na ocasião desses congressos, que eu saiba, né, dos vereadores. Mas qualquer congresso, eu imagino que seja assim. Ah, não, nos outros não me interessa. Interessa a minha classe, a minha categoria. Eu me considero política. E política, na categoria de política, eu acho isso imperdoável. Se os médicos fizerem isso, eles estão fazendo com o dinheiro deles. Alguns até podem ser funcionários públicos, mas a maioria ganha o salário do trabalho deles. O problema deles e da mulher deles. Agora, quem é pago pelo povo, vai lá fazer um trabalho pelo povo, não só não trabalha pelo povo, como ainda gasta com tudo que se possa imaginar, é mesmo querer fazer papel de trouxa. Eu falo isso para vocês, para que vocês fiquem sempre atentos, alertas. Ah, não tenho culpa disso. Tem sim. Eles são levados para lá pelo nosso voto. E tem mais. Nesses 40 anos aí, voltando, né? O assunto vai e volta. Esses 40 anos que o cachaceiro preparou o terreno para nós chegarmos nessa situação de dominação total e absoluta, nesses anos todos, você aí cresceu na mediocridade, torcendo o nariz para a política, achando que política é coisa de ladrão e votando em ladrão, mas mesmo achando que política é coisa de ladrão, talvez por isso mesmo vote em ladrão. Eu vi, nas épocas, quando eu concorria, e tinha pessoas que concorriam comigo, pelas quais, que eram do meu mundo jurídico, pelas quais eu tinha o maior respeito, promotores aposentados, juízes aposentados, pessoas assim da maior categoria, para serem vereador, para serem deputados, não se elegiam. Não se elegiam. Esse cara, que é juiz federal, mas é comunista, foi eleito por causa do comunismo, porque aqui no Rio Grande do Sul, quando eu era vereadora, isso já faz mais de 40 anos, o Partido Comunista despejava dinheiro em cima de alguns candidatos, e a gente sabia. Mas fazer o que na época? A gente achava, a sorte dele. Só não, era azar o nosso, porque ele estava, através daqueles meios de recebimento ilícito, de grana ilícita, eles estavam indo para as tribunas, para depois votar contra o povo. Então, eu volto a dizer para vocês, fiquem espertos, fiquem extremamente atentos, vamos nos unir, vamos fazer uma egrégora de amor e paz e de positivismo para tirar o nosso Brasil dessa encrenca. Porque Deus nos ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ficar,
Pois é. Eu fiquei aí 40 anos, não dando bola, votando em qualquer um. Não tô nem aí, não é comigo. E agora que a solução para ontem? Não dá. Eles ficaram 40 anos desconstruindo o Brasil. Você não pode reconstruir em 4 dias, 4 semanas, 4 meses, nem 4 anos. Nós vamos levar mais tempo. Mas se nós tivermos um homem como o Bolsonaro dirigindo o Brasil, e quem sabe, Deus ajude, um Paulo Guedes cuidando das finanças e ninguém roubando, aí vai ser bem mais fácil. Mas enquanto continuar ladrão, safado, comunista no poder, nós não temos chance de sair desse lodaçal que nós estamos. E o momento é agora. E agora tem uma grande liderança de fora que não só tem o compromisso moral de nos tirar dessa encrenca que eles nos botaram, eles, os comunistas americanos, como também ele precisa de nós, aqui no hemisfério sul, para dar guarida ao próprio cristianismo, para não deixar que o comunismo tome conta desse país maravilhoso que é o Brasil, esse povo maravilhoso que é o brasileiro. Pode ser burro, às vezes, indiferente, pode ser que o brasileiro é meio, né, mas temos, no fundo, e eu sempre digo, o brasileiro é maravilhoso. É só pedir ajuda, eles estendem a mão. É difícil. Sendo esquerdista, estende a mão só para dar um tiro, né? Ou uma facada. E por falar em facada, o bandido aquele tá por sair. Tá por sair. O Bolsonaro ainda é refém desse bandido. Ele vai sair agora com toda a saúde dele, ainda não é velho, vai sair. E o Bolsonaro tá lá, todo machucado, todo prejudicado. Não para de vomitar, não para de soluçar, não. Problemas enormes. E vou reforçar o pedido. Está na hora de terminar. Por favor, continue orando. Porque só a oração, só a nossa conexão com Deus vai evitar que nós passemos a ter conexão com o demônio. Porque é isso que vai acontecer. Se a gente quiser rezar, vai ter que rezar muito escondido. Se quiser ter uma Bíblia, vai ter que ter a Bíblia muito camuflada. Porque se a hora que eles botarem as garras deles de fora e tomarem conta de nós, é como lá em Cuba, é como lá na Venezuela, é como todos na China, na Coreia do Norte, seremos impedidos de ter uma Bíblia em casa, de rezar. Igreja nem se fala, né? Porque fecham todas as igrejas de qualquer religião. Então, meus amores, vocês sabem como eu amo vocês. Fico braba, entusiasmo. Gabriel deve estar querendo arrancar minhas orelhas, porque eu estou passando do tempo. Mas até amanhã. Não. Agora só segunda, se Deus quiser. Um bom fim de semana para vocês. E segunda-feira com notícias melhores que as de hoje. Acabei nem falando umas coisinhas boas que aconteceram. Mas a gente fala na semana que vem, porque aí terão mais coisas boas, se Deus quiser.